Boa noite, meus amados irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Hoje à tarde, a gente tinha programado o nosso encontro para as 13 horas, mas aqui no nosso bairro faltou luz geral, E veio agora bem de noitezinha já, mas graças a Deus, que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui. Talvez muitos dos que iriam estar conosco durante o dia não possam nos acompanhar agora, mas vai ficar disponível, essa live, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar no coração de muitas pessoas, Bom, como nós havíamos falado na sexta-feira passada, nós começamos um tema um pouco diferenciado daquilo que a gente costumava trazer nas lives, que vai falar a respeito de quanto vale um amigo, Vai falar a respeito da amizade. E na semana passada, a gente viu ali, o que significava um amigo, que era o conectar, o unir por um sentimento leal, de ternura, de afeição, um sentimento fiel de afeição. E hoje nós vamos falar sobre os 3 pilares da amizade. Porque a gente, quando fala de relacionamento, um dos primeiros relacionamentos que a gente tem, é óbvio, é com a nossa família ali, com o pai, com a mãe, com os irmãos. E saindo desse ciclo familiar, a gente vai ter as amizades. Os coleguinhas da escola, os vizinhos, de quando é criança, que a gente tá brincando, depois os colegas de trabalho, e enfim, a gente vai conhecendo pessoas no decorrer da nossa vida. E a amizade, ela é uma dos relacionamentos, que a gente pode dizer que mais perduram. E um dos mais importantes também na nossa vida, porque sem amigos ninguém vive, sem pessoas ao nosso redor a gente não vive, Por isso que a gente vive em sociedade, a gente convive todo mundo junto, numa comunidade, enfim, Deus não nos criou pra gente viver isolado, Deus nos criou pra gente compartilhar momentos com pessoas. Porém, não é com qualquer pessoa que a gente pode compartilhar a nossa vida. Não é com qualquer pessoa que a gente pode contar os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós precisamos ter uma vigilância. E foi por causa disso que Deus colocou no nosso coração para nós falarmos sobre a amizade, E identificarmos na nossa vida o que são amizades que realmente são pessoas que Deus trouxe para a nossa vida, nos presenteou, ou aquelas amizades que são tóxicas, que não são verdadeiras, que muitas vezes nos sugam, Enfim, então Deus ele se preocupa com a nossa vida, e isso que eu acho tão maravilhoso, que Deus, quando ele nos criou, ele não simplesmente criou por criar, mas ele tem uma preocupação com todas as áreas da nossa vida, inclusive nessas áreas de relacionamentos e de amizade, de pessoas que estão ao nosso redor. O texto base dessa palavra se encontra lá em Isaías capítulo 41, versículo 6, que é: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Provérbios capítulo 17, versículo 17, também vai falar a respeito disso, Que a gente em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. E quando a gente fala de amizade, a gente precisa falar de uma base, de algo que vem sustentar essa amizade, que vai dar estrutura para esse relacionamento. E o primeiro pilar de uma amizade, ela é a confiança. Eu não posso me tornar amigo de alguém em quem eu não confio. E hoje a gente vê que uma das coisas, um dos quesitos que está muito em falta na vida de muitas pessoas é a confiança. Às vezes tu tem um suposto amigo e tu conta ali um problema ou um descontentamento que tu tem com outra pessoa, e aquele amigo, aquela pessoa que se diz teu amigo, sai contando para outros: a fulana disse isso, a fulana falou aquilo, a fulana comentou tal coisa. Então esse não é amigo. Porque o verdadeiro amigo, é aquele que realmente é confiável. Depois a gente vai falar sobre as características de um verdadeiro amigo, mas primeiro vamos para o pilar da amizade. Então, o primeiro pilar de uma amizade é a confiança. Eu preciso confiar plenamente nesta pessoa que eu estou escolhendo para ser meu amigo,
E essa pessoa também precisa confiar mutuamente em mim. É uma troca, tá? Outro segundo pilar da amizade é a lealdade, que é diferente da confiança. Deus abençoe a irmã Fátima Rosso, a irmã Fran, a pastora Luma, que estão chegando com a gente, também a Adriane Marques. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Confiança e lealdade são diferentes. Confiança é de confiar, é de confidenciar, é de contar algo e ficar entre vocês. Lealdade é diferente, é eu ser leal àquela pessoa. E a lealdade, ela vai se manifestar principalmente quando a gente não está na presença daquele amigo. Digamos que a gente esteja, para vocês entenderem, que a gente esteja numa roda com outras pessoas, porque a gente tem vários ciclos de amigos, né? Lembra que eu expliquei na sexta-feira passada? Jesus tinha 12 discípulos, tinha 3 mais próximos, que era Pedro, Tiago e João, mas tinha um que era o confidente, que era o João. Então a gente também classifica essa roda de amigos, né? Mas digamos que você esteja numa roda de amigos e alguém ali fale sobre uma outra pessoa que é seu amigo. A lealdade, ela vai se manifestar quando? Quando numa roda vocês estiverem sentados e alguém falar dessa pessoa que é tua amiga, falar mal ou fazer algum comentário que você sabe que não é verdadeiro, você defender aquela pessoa. Isso é lealdade, né? É se impor, dizer, não, fulano é meu amigo, ele não é essa pessoa que vocês estão falando, eu não gosto que fale, não aceito que fale mal dele na minha frente, porque ele é meu amigo. Isso é lealdade, é ser leal àquela pessoa, tá? Então, confiança é quando eu consigo confiar, compartilhar momentos, a minha intimidade, os meus pesares, as minhas tristezas, as minhas vergonhas, tá? Mostrar o meu Pedro, como eu disse pra vocês, assim, ó, todos nós temos o nosso lado pedrão, afoito, irado, estressado, ou sei lá, melancólico, cada um vai manifestar uma característica, porque nós não temos perfis iguais. Mas o amigo é aquele que é confiável, tu pode jogar tudo sobre ele e vai ficar entre vocês. A lealdade é estar na tua frente ou distante de ti, ele vai continuar sendo leal, ele não vai falar mal de ti, ele não vai contar aquilo que você falou num dia de descontentamento, porque ele sabe que você não é aquele momento de descontentamento, você é diferente, é um momento. E depois, no terceiro pilar da amizade, a gente tem a reciprocidade. O que é ser recíproco? É quando eu amo alguém e aquela pessoa também me corresponde da mesma forma. É quando eu confio em alguém e eu também posso confiar naquela pessoa. É quando eu sou leal, mas aquela pessoa também é leal comigo. É uma troca mútua. Isso chama-se reciprocidade. Então, a amizade, ela precisa desses 3 pilares para ela poder se sustentar: confiança, lealdade e reciprocidade. Não adianta eu ser confiável, eu ser leal a um amigo, se ele não for recíproco a mim. Aí eu chego, eu abro meu coração porque eu confio nele, eu sou leal a ele, eu defendo ele com unhas e dentes, porém, ele não faz isso comigo. Na primeira oportunidade, ele me esfaqueia pelas costas, ele puxa meu tapete, ele fala mal de mim, ele se levanta contra a minha vida. Essa pessoa não é sua amiga. Então, preste bem atenção nesses 3 pilares: confiança, lealdade e reciprocidade. Toda essa troca de afinidade numa amizade, ela precisa ser recíproca, ou seja, o que eu dou para o meu amigo, ele também me doa de volta, eu também recebo na mesma intensidade, tá? Vamos lá. Características de um amigo. Compreendido isso, vamos para outra parte. As características de um amigo. E eu já quero dizer aqui, se você quiser marcar nessa live alguém que é seu amigo, que tá dentro disso que a gente tá comentando, pode marcar. Quer enviar o link para alguém assistir, envia, tá? Porque esse tema realmente, assim, é bem interessante. Deus, ele é maravilhoso porque ele, é como eu disse no início ali, ele se importa com todas as áreas da nossa vida, né? E aí nós vamos para as características do verdadeiro amigo. Primeira delas é o que a gente falou aqui: lealdade, confiança, tá? Então o amigo tem que ser leal e ele tem que ser confiável, entendeu? Se o amigo não é confiável para desabafar, então ele não é meu amigo. Ele é, lembra dos tipos de amizade lá? Ele é um colega. Ele é aquele amigo por utilidade. Enquanto ele precisa de mim, ele é meu amigo. A partir do momento que ele não precisa mais de mim, ele já não é mais meu amigo. Então, uma amizade por utilidade, realmente, ela não é confiável, porque ela é baseada no momento em que a pessoa precisa de ti. A partir do momento que ela não precisou, ela espalha teus segredos, ela espalha tuas lutas, ela espalha
aquilo que tem, digamos assim, de mais íntimo teu, então não é teu amigo. Então classifique aí. Primeira característica de um amigo é a lealdade. Segunda, confiança. Terceiro, é aquela pessoa que te respeita. O que é respeitar? Às vezes as pessoas entendem muito errado essa questão do respeito, porque quando a gente vai criando laços, estreitando laços de amizade com alguém, a gente vai criando intimidade, né? É um vínculo que vai se ajustando e a gente vai criando aquela intimidade. E quando vai passando a gente vai criando intimidade com a pessoa, a gente começa a ter liberdade para falar algumas coisas, né? Para ir mais além. O que é o respeito? O respeito não quer dizer que você não possa corrigir o seu amigo, não quer dizer que você não possa exortar o seu amigo, não é isso. Mas é eu respeitar ele como pessoa, respeitar os sentimentos, respeitar o posicionamento dele, respeitar a maneira dele pensar. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes dentro de uma amizade, é a questão do respeito. Porque às vezes a gente vê que tem pessoas tão diferentes uma das outras e elas conseguem ter um vínculo de amizade tão grande. Por quê? Porque é baseado no respeito. Eu entendo o pensamento da pessoa, eu compreendo e a pessoa também me compreende, porque é uma troca recíproca, lembra? Então a gente precisa aprender a respeitar. Eu posso ver que meu amigo tá errado, eu posso dizer pra ele, olha fulano, ali tem um problema, se tu continuar por esse caminho tu vai cair, tu vai te dar mal, não vai ser bom pra ti, mas eu preciso respeitar a decisão do meu amigo. Embora isso venha me doer, embora isso venha machucar, embora isso venha contra aquilo que eu estou vendo de que tá certo, que tá errado, eu preciso respeitar, porque a vida não é minha, a vida é dele, ele é meu amigo, mas eu não sou dona dessa pessoa. Por isso que muitas vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas fulano era meu amigo e me deixou cair no buraco. Te deixou cair no buraco porque talvez ele já tenha te alertado e tu não deu ouvidos e foi, então a pessoa simplesmente respeitou a tua decisão. Amigo também é isso, é saber respeitar o outro. Honestidade. Quando eu falo de honestidade aqui, eu não estou falando sobre aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que não rouba. Eu estou falando sobre clareza, sobre ser honesto um com o outro. Não gostei. Não gostei mesmo. Me magoou, sabe? É nessa questão de honestidade. O amigo, ele é honesto um com o outro porque ele consegue falar abertamente, porque ele tem intimidade pra falar. Então, se tem um amigo teu que se magoou com alguma coisa que você falou e ele não tem essa clareza, essa honestidade de chegar e dizer, ó, não gostei do que tu disse, tô magoado contigo, tô triste contigo, então provavelmente ele não seja um amigo verdadeiro, porque o amigo verdadeiro ele não vai ficar de mal contigo, ele vai te procurar para esclarecer, porque a honestidade tá dentro dessa característica da amizade. E a honestidade não é só nesse pensamento. Ele também se alia muito com a lealdade, o ser honesto e ser leal com o meu amigo. Fulano, tu falou mal de mim? Falei. Não gostei da tua atitude, comentei, entendeu? Então a honestidade, ela precisa estar presente numa amizade. A gente precisa reconhecer quando erra, a gente precisa reconhecer quando falha. E se a gente é honesto, a gente não vai conseguir ficar. A gente vai chegar e vai falar. Então a gente precisa ter essa honestidade. Quinto, a presença. É muito importante a presença. Não existe amizade sem presença, gente. O que é presença? É estar disposto a estar ao lado daquela pessoa em todos os momentos. Momentos bons, momentos ruins, o teu amigo vai estar lá, marcando presença na tua vida. Às vezes ele vai conseguir te ajudar, ele vai conseguir te orientar, ele vai conseguir te aconselhar, mas vai ter momentos que não vai ter palavras. É só a presença mesmo que vai bastar. E eu quero dizer pra você, sabe qual é o momento que o amigo não vai conseguir falar nada pra te consolar, mas a presença dele vai ser bom? É quando você passar pelo luto. É um dos exemplos mais vívidos assim que vem na minha mente. Por quê? Porque o luto não tem uma palavra que você fale que vai consolar o coração daquela pessoa, não existe. É só Deus que pode consolar e curar. Por mais que tu diga, Deus tá contigo, vai dar tudo certo, né? Eu tô aqui do teu lado, mas só a pessoa tá sentindo e chega um ponto que se esgotam as palavras de consolo e não tem o que você possa fazer. Mas a presença daquela pessoa dizer, olha, não tenho o que falar, eu não sei o que dizer, mas eu tô aqui contigo. Isso vai marcar. Ah, com certeza vai marcar muito. Deus abençoe a irmã Elisandra Machado, também que está entrando conosco, a missionária Fernanda Leão. Que Deus venha abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Então, presença. Amigo que não é presente na tua vida, ele não é amigo, né? É aquela pessoa que é o colega, que é o que vem e que vai, que passa pela tua vida, mas não permanece. O amigo é aquele que permanece.
Então ele vai estar contigo nas horas boas e nas horas ruins. Eu costumo dizer que um amigo é aquele que senta na mesa contigo no dia do banquete, mas também senta na mesa contigo no dia que tem só o arroz e o feijão. E ele vai comer com a mesma alegria. Esse realmente é teu amigo. Vamos lá. Se alegra com as tuas conquistas. Ah, aqui complica, né? Aqui começa a funilar. Porque as pessoas, vocês já viram que as pessoas são assim, ó, elas são tuas amigas enquanto tu tá o nível abaixo delas. A partir do momento que tu equiparou, que tu foi abençoado a mais do que elas viram as costas automaticamente pra ti. Então já não é amigo verdadeiro, porque o amigo verdadeiro ele vai se alegrar com as tuas conquistas. Quem não se alegra com as tuas conquistas não é teu amigo. Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. E se eu sou um amigo e o meu amigo chega e diz, olha fulano, vim aqui te mostrar, comprei um carro novo, eu vou me alegrar por ele. Ele é meu amigo. Eu sei quando aquela pessoa lutou para ter aquele carro novo. E a alegria daquela pessoa vai ser a minha alegria. Agora, se a pessoa chega e diz, ó fulano, eu vim te apresentar aqui, eu comprei um carro novo, Deus me abençoou, eu comprei um carro novo, tá aqui, olha pra te ver. E a pessoa fica, mas esse carro aí eu soube que não presta, porque essa marca... Pode saber que não é teu amigo. Porque o amigo jamais vai fazer isso. Ele não vai desmerecer as tuas conquistas. O amigo vai se alegrar contigo. Entendeu? Embora que ele saiba que o que você comprou talvez não seja tão bom assim, mas ele vai se alegrar contigo. Entendeu? Aquela pessoa que fica só desmerecendo tuas conquistas, que só coloca pra baixo aquilo que tu tá adquirindo com sacrifício, com suor, não é teu amigo, não é confiável, não é leal, não te respeita, não é honesto, não é presente, não serve pra ser amigo. Guarde bem isso que eu tô falando pra vocês. 7. Amigo é aquele que vai te livrar, te alertar dos perigos e dos riscos, ele vai te mostrar. Porque aquele que só passa a mão na tua cabeça e só fala o que tu quer ouvir, aquele não é amigo, aquele é bajulador. Existe uma diferença muito grande entre amigo e bajulador. Bajulador, a Bíblia fala no livro de Provérbios, que fala sobre a língua lisonjeira. Quando você ouvir essa palavra em Provérbios, língua lisonjeira, é o bajulador. Ai, meu querido, minha querida, ai, meu amado, meu não sei o quê, bajulador. Essa pessoa é meu grande amigo, ai. Mas tá vendo que tu vai te enterrar num poço sem fundo e não é capaz de dizer, fulano, tu tá cego, te acorda, meu amigo, olha ali o buraco onde tu vai cair, tu tem certeza, tu quer ir por aí? Esse é o verdadeiro amigo, aquele que te sacode, aquele que te acorda, aquele que te alerta, aquele que mostra que tem um perigo iminente na tua frente. Esse é teu amigo. O bajulador, ele sabe que tu vai se estabacar todinho, mas ele tá dizendo isso, vai, vive o teu sonho, conquista, aproveita o teu momento, vai lá, não olha pra quem, porque as pessoas estão falando isso aí, minha tia cara. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Porque às vezes a gente tira o lisonjeiro, o bajulador para amigo e afasta os verdadeiros amigos. Porque o verdadeiro amigo nos exorta, nos chama atenção, nos mostra que a gente está errado. Ele vai nos exortar e vai nos corrigir com amor. Essa é uma outra característica do verdadeiro amigo. Ele vai te exortar, mas não para te matar. Ele vai te exortar para amor. E lá no livro de Provérbios fala que é muito melhor a ferida feita por um amigo do que uma ferida feita por um estranho. Por quê? Porque a ferida feita pelo amigo não é pra te matar. Ele não quer o teu mal. Ele quer o teu bem. E às vezes ele pode ser agressivo na forma dele falar. Porque ele sabe que tu vai te dar mal. E às vezes a gente precisa se controlar a respeito disso. Eu tenho um grande problema comigo, um grande mal. Eu digo que é um grande mal. Deus me mostra às vezes muitas coisas assim. Eu tô olhando pra pessoa e Deus tá me mostrando, vai dar errado aqui, vai sofrer aqui, vai se quebrar lá. E às vezes a pessoa vem perguntar alguma coisa, pastora, não sei o quê. O que tu acha? Aí eu digo, tu tem certeza que é que eu fale? Não, pode falar. Assim, ó, vai dar errado, não vai dar certo, tu vai te machucar, tu vai te ferir, não é de Deus, não vai. E esses tempos, uma pessoa que eu quero muito bem, quero mesmo, me perguntou algo sobre uma situação que a pessoa estava vivendo e Deus me mostrou. A tristeza, o sofrimento. E eu falei para essa pessoa. E a pessoa virou a cara pra mim, virou mesmo. Ficou magoada, triste, mas hoje tá acontecendo tudo aquilo que eu havia falado lá atrás. E aí me deixa triste, me deixa.
Por quê? Porque muitas vezes tu quer realmente alertar para que as pessoas não sofram, só que nem todo mundo vai aprender ouvindo. Tem pessoas que vão ter que passar pelo vale da aflição para poder aprender. Então aí vai depender de cada um, se eu realmente quero ouvir o conselho do meu amigo ou eu preciso me estabacar. Tem pessoas que vão precisar se estabacar para poder entender, sofrendo, gemendo, que estava errado. Mas o verdadeiro amigo, ele sempre vai tentar te corrigir para te não cair, vai tentar abrir os teus olhos. Sempre. Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Ah, mas não concorda com nada que eu falo, não concorda com nada que eu digo. Não é não concorda, a gente tá vendo o perigo. Mas lembra que a amizade é baseada no respeito, então você vai mostrar o perigo, você vai mostrar os riscos, você vai exortar com amor. Se o seu amigo não quiser ouvir, você vai respeitar o posicionamento dele. E se ele cair, você não vai botar o dedo na cara dele e dizer, eu te avisei. Não, você vai dizer, tô aqui, tô contigo, vamos lá. Entendeu? Porque um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Amigo de verdade não mata o outro, levanta. Aprenda. Sinceridade. O verdadeiro amigo, ele é sincero. Ele não tem meias palavras, ele não tem meias atitudes, ele não tem meio sorriso, ele é inteiro, ele é sincero naquela amizade que ele tá tendo com você ali, daquele momento que ele tá desfrutando contigo. Existe a sinceridade. Não existe mentira, não existe nada encoberto, porque existe uma coisa que é mentir e outra coisa que é omitir, que na grande realidade dá no mesmo. Porque mentir é mentir. Digamos que alguém bate te manda mensagem, fulano, tá em casa, vai tomar um chimarrão, tu tá em casa, mas tu não quer receber ninguém, tu fala assim, não tô, eu tô no centro aqui, vim fazer alguma coisa. Você tá mentindo, tu tá em casa, tá falando que não tá. Agora, omitir, tá? É alguém te perguntar, tu foi lá na casa de uma amiga, aí a outra fala, tu viu a fulano essa semana? Pois é, até conversei com elas, tudo assim, mas faz dias que eu não vejo ela. Mentira, tu recém acabou de sair de lá. Então, às vezes, a gente omite fatos pra não prejudicar o outro lá, e não sei mais o que. Então, a sinceridade, ela tem que ser presente numa amizade. Nada de mentira, nem de omissão. De dizer, não vi, não sei, não tô sabendo, e quando você ouviu tudo, soube de tudo, entendeu tudo. Então, a gente precisa ter lealdade e sinceridade. Mas essa amizade, ela pode sofrer algum baque. Quem em uma amizade duradoura de anos, em algum momento, não sofreu algum deslize, algum baque, alguma aresta, alguma aspereza na sua amizade? Então, o verdadeiro amigo, ele também vai aprender a ter maturidade e perdoar. Como é difícil as pessoas terem maturidade. Gente, é muito complicado a questão da maturidade dentro de um relacionamento. E relacionamento de amizade, a gente não chegou nem a falar em relacionamento amoroso, porque quando chegar lá, vai um estupim. A gente tá falando sobre amizade. O verdadeiro amigo, ele vai ser maduro, mas ele também vai ter a capacidade de te perdoar quando você errar, porque nós somos falhos. Em algum momento você vai errar com seu amigo, mas a gente precisa aprender a perdoar um ao outro, porque um dia a pessoa não estava bem, a pessoa não estava legal, talvez tu mandou uma mensagem, a pessoa não te respondeu da forma que tu gostaria, talvez a pessoa passou por ti, te cumprimentou meio seco assim, e tu fica, mas o que tá acontecendo com fulano? Fulano parece que não é mais o mesmo. Então aí é que entra a questão da honestidade. É chegar e dizer, fulano, tá acontecendo alguma coisa? Tá estremecida a nossa amizade? Não tá tudo legal. A gente precisa ter essa maturidade. Por quê? Porque às vezes o amigo tá passando por um problema e por incrível que pareça, existem pessoas que têm uma personalidade diferente. Tem pessoas que chegam e despejam, tô com um problema, tô passando por isso, tô passando por aquilo, me ajuda, ora por mim, ele vai derramar. Mas tem pessoas que têm uma personalidade diferente. Ela vai querer que tu perceba, que tu adivinhe, não sei, que ela tá passando por uma luta, que ela tá passando por um problema, pra te dar um abraço, pra te fazer uma oração, pra te fazer uma visita, pra te mandar uma mensagem, pra te ligar. E aí tu não fez, tu não adivinhou que aquela pessoa tá com problema. Mas é meu amigo e me abandonou. E tem isso, né? Então, naquele momento que aquela pessoa estava esperando que tu adivinhasse que ela estava com um problema, que tu não adivinhou, não mandou mensagem, não falou com ela pode vir a se magoar contigo, porque, meu amigo convive comigo, me conhece, como é que não viu que eu tô com problema? Porque às vezes a pessoa não quer contar, ela quer que você perceba. Então até nisso a gente precisa tomar cuidado para ter essa maturidade.
Porque às vezes não é questão de imaturidade, às vezes é questão de luta mesmo. De problema, porque tem tanta coisa que a gente vivencia que a gente não tá bem naquele momento. E aí o outro tem que ter essa maturidade de compreender o seu amigo, de perdoar se a pessoa em algum momento te soltou as patas, como a gente fala. Porque foi um momento. Um momento. E é isso que eu bato na tecla desde a semana passada e eu vou bater de novo para quem tá chegando para entender essa palavra. Verdadeiro amigo é aquele que tu pode mostrar a tua verdadeira face. Não é que a gente tenha duas personalidades, use máscaras, não, não é hipocrisia. É a questão de se mostrar sem se camuflar. Por quê? Porque todos nós temos uma área sensível a ser tratada, a ser ministrada por Deus. Existem pessoas que são iradas, tem pessoas que são extremamente sentimentais, se ofendem por qualquer coisa. Cada um de nós tem um defeito, gente. E nesses nossos defeitos existem momentos de altos e baixos na nossa vida cotidiana, é problema, é luta, é dificuldade, tem um dia que tu consegue orar bastante, tem outro dia que tu vai de arrasto. Então a gente tem muita luta, muito problema. E vai que naquele dia que você não tá bem, você explode. Diante do seu verdadeiro amigo, você pode explodir, você pode chorar, você pode rasgar a alma, você pode falar tudo, porque ele sabe que tu não é aquilo ali, é um momento. Ele sabe o teu caráter, ele conhece a tua índole, ele conhece tudo. Só que quando tu rasga o teu coração, tu abre o teu coração para alguém que não é teu amigo, ele vai te rotular por aquele momento que você viveu. E aí quando a gente fala sobre rotular por aquele momento que a gente viveu, eu lembro, tá? Lá da história que a gente viu de Pedro. O que a gente fala até hoje do Pedro, gente? Todo mundo, quando vai falar de Pedro, só fala o Pedro brabo, o Pedro irado, que puxou da espada para arrancar a orelha do soldado. Ninguém lembra das coisas boas de Pedro. Pedro era turrão, era brabo, era. Mas quando Jesus pediu o barco emprestado dele, mesmo ele tendo aquele jeitão ogro, ele liberou o barco para Jesus entrar. Ele foi um homem que ele disse, Senhor, eu vou contigo até a morte, eu faço qualquer coisa por ti. Ele tinha uma liderança nata. Pedro era um líder nato, o que ele falava, os outros faziam. Até porque depois que Cristo morre, que eles ficam meio perdidão, Pedro vai fazer o quê? Pedro vai voltar a pescar. Todo mundo vai pescar com Pedro. Porque quando Jesus aparece na praia lá, que questiona Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, onde é que ele estava? No mar pescando. E quem era o líder daquele povoaréu todo? Pedro. Entendeu? Então Pedro tinha uma forte influência sobre os outros, ele não era acomodado, era aquele que onde ele chegava, ele fazia as coisas acontecerem. Tanto que ele foi instituído como o primeiro pastor da igreja. O Senhor disse, tu és Pedro, sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, porque Pedro significa lasca, fragmento de pedra. Ou seja, Cristo era a pedra angular, a pedra principal, e Pedro foi posto como o primeiro pastor. Então ele tinha a estrutura para aguentar, porque ele era forte, só que ninguém olha para isso. Todo mundo olha para o momento de explosão de Pedro, que o Pedro negou Jesus quando o galo cantou, porque o Pedro cortou a orelha do soldado, mas as coisas boas de Pedro todo mundo apagou. E aí, ao contrário disso, a gente vê as pessoas colocando o apóstolo Paulo num pedestal, porque porque o apóstolo Paulo, e todo mundo se esqueceu de quem ele foi antes. Não que isso justifique alguma coisa, porque foi no passado dele, perseguidor da igreja, mas por que ninguém fala nisso? Por que ninguém bate em Paulo? Né? Porque foi no passado. Tá, mas também não foi no passado de Pedro? Jesus disse para Pedro, quando tu te converter, tu vai ser uma bênção. Ou seja, naquele momento ele não estava pronto ainda. Mas ele não deixou de ter coisas boas na vida dele. Eu sou apaixonada por Pedro. Quem me conhece sabe, eu amo Pedro. E é uma das pessoas que quando eu chegar no céu, uma das primeiras que eu quero ver é Pedro. Porque eu me identifico muito com o Pedro. Gente, são momentos. E nesses momentos de explosões como Pedro, a gente só pode mostrar para o nosso verdadeiro amigo. Porque todo mundo um dia cansa. Você pode ter vida de oração, você pode buscar Deus, você pode jejuar o quanto você quiser jejuar. Em algum momento você vai falhar. E nesse momento que você falhar, que você tiver por aqui, que você não aguentar mais, que você tiver que desabafar, tem que ser com o seu amigo verdadeiro. Porque ele vai entender tudo que tu tá falando, vai chorar contigo, vai orar contigo e não vai falar pra ninguém. Porque a verdadeira amizade é baseada na confiança, na lealdade e na reciprocidade. Então Deus tocou muito no meu coração pra gente falar sobre essa questão da amizade exatamente por isso. Porque existem muitas pessoas que estão vivendo amizades erradas, amizades que destroem,
que corroem, que você pensa que é teu amigo, mas não é teu amigo. Então, assim, não abandone os teus verdadeiros amigos. Ah, pastor, eu vou fazer novas amizades. Faça quantas amizades novas você quiser fazer e você tiver a oportunidade de fazer. Mas não abandone os seus verdadeiros amigos. Por quê? Lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 10, fala: não abandones a teu amigo. Não esquece do teu amigo. Lembra dele de vez em quando. Manda uma mensagem para ele, pergunta se ele tá bem, se ele não tá bem. Vai fazer uma visita. Às vezes tu precisa de um abraço, daquela convivência, de chegar perto, de estar próximo. Vai ver os teus amigos, vai saber como é que eles estão, porque talvez eles possam estar precisando de ti, tu não sabe. Porque a gente, na correria que vive, às vezes parece que a gente tá tão afastado uns dos outros e na grande realidade a gente precisa estar unido. E quando Jesus fala de amizade, ele fala de uma amizade sã, de uma amizade sadia, que vai te elevar espiritualmente. Não é aquela pessoa que vai te matar, é aquela pessoa que vai te trazer para perto da presença de Deus. O teu verdadeiro amigo é aquele que vai te aproximar de Deus. Se tem alguém na tua vida que está te afastando da presença de Deus, essa pessoa não é teu amigo. Se for teu amigo, vai te querer ver bem, vai te querer ver na presença do Senhor, vai te querer te ver crescendo espiritualmente, financeiramente, profissionalmente. Ele vai te apoiar em todas as questões da tua vida. Mas se essa pessoa lutar contra ti, tiver ciúme, tiver inveja, falar mal de ti, se levantar contra ti, te perseguir, te caluniar, falar coisas do teu passado, da tua intimidade, te expor ao ridículo, não é teu amigo. Então toma cuidado com quem você está conversando, com quem você está desabafando, achando que é teu amigo, quando na grande realidade essa pessoa pode estar te traindo, gente. É sério isso que eu tô falando. As pessoas estão tão carentes hoje de um afago, de uma conversa, que qualquer pessoa que você encontra na fila do banco, na fila do mercado, as pessoas estão conversando e falando tudo, despejando a sua vida, quando na grande realidade aquelas pessoas não estão ali para te ouvir, para te ajudar, mas estão ali para especular sobre a tua vida, para te difamar, para falar mal de ti, para contar os teus problemas, para esparramar boatos ao teu respeito. Então assim, toma cuidado com as tuas amizades. Vê bem com quem você vai conversar, para quem você vai mostrar aquilo que não dá para mostrar para todo mundo. Eu estava assistindo uma palavra essa semana sobre, se eu não me engano é Mateus 19, posso estar falhado na memória, mas é a parte quando Jesus sobe no Monte Tabor e ele se transfigura diante dos seus discípulos ali, que era Pedro, Tiago e João, e aparecem junto, né, Moisés e Elias. Jesus podia ter chamado os 12, mas não chamou os 12 para aquele momento. Porque para aquele momento de intimidade ali, de ver o céu de perto, só Pedro, Tiago e João estavam preparados para viver aquele momento. Olha o Pedro lá no meio. Se Pedro não fosse importante para Cristo, ele jamais estaria lá, gente. Se ele não tivesse capacidade para estar vendo a glória de Deus, ele não estaria lá, mas ele estava lá. Tá entendendo? Um momento não define a tua história. Guarde essa frase no teu coração. Um momento difícil não define a tua história. Verdadeiros amigos vão compartilhar contigo dos mistérios de Deus, vocês vão crescer espiritualmente juntos. E se tu cair, ele vai te ajudar a levantar. Esse é teu verdadeiro amigo. Tá entendendo? Pra gente finalizar hoje. Uns sinais, tá? Que pode indicar que alguém não é verdadeiramente teu amigo. Primeiro, quando ele te procura só quando precisa. Sabe aquela pessoa que tá precisando de ti? Pá, fulano, quebrou meu carro, tu não pode me dar uma carona? Tá aquele teu verdadeiro amigo? Pá, fulano, tô numa luta espiritual, assim, ó, tô passando muita luta, muita dificuldade. Vamos orar, ora por mim, me ajuda em oração. Aí tu vai lá, tu paga preço, tu jejuma, tu ora. Depois a pessoa foi abençoada, some. Então ela não é tua amiga. Ela só lembra de ti quando precisa. Quando a pessoa desmerece tuas conquistas, tinha comentado lá atrás, tu comprou algo, a pessoa vai lá, coloca defeito, fala mal. Não, isso aí não é bom, né? Todo mundo diz que dá problema. Ah, mas lá no tal lugar tem melhor. Ah, mas esse daí não sei... Tá? Desmerecendo tuas conquistas não é teu amigo. Falta de presença nos momentos difíceis. Um amigo de verdade, ele se manifesta não somente quando as coisas estão boas, mas quando estão ruins. Perceba quem são os amigos que ficam na tua volta quando você tá mal.
quando você tá mal espiritualmente, quando você tá mal financeiramente, quando você tá doente. Quem são as pessoas que te procuram quando você tá nesse momento difícil? Esses são seus amigos de verdade. Agora, se quando tu tá lutando eles não te procuram, então não são teus amigos. Excesso de crítica e pouca construção. Aquela pessoa que só te critica, mas não ajuda a construir nada na tua vida. Não, mas isso aí não tá certo. Ah, porque tu é muito assim. Ah, porque não sei o que tem. Só te aponta defeito, te critica, mas nada constrói. Não chega pra dizer pra ti, hein, fulano, tal coisa tu errou, mas nesse ponto aqui, cara, isso aqui tu é perfeito, Deus te deu habilidade. Então, assim, não, ele não exalta uma característica boa tua, mas os teus defeitos ele joga na cara. A quebra da confiança, gente. Eu creio que pra romper uma amizade é quando tem a quebra da confiança. Tu confiou na pessoa, tu contou teus problemas, tu abriu teu coração, a pessoa veio e começou a espalhar, falar mal de ti. Não é teu amigo, gente. Coloque um limite nas pessoas. A gente precisa aprender a dizer não. Tem gente cansada, gente sobrecarregada, gente morrendo espiritualmente, com o psicológico totalmente travado e mal psicologicamente por causa de não aprender a dizer não. O não é libertador. Aprenda a dizer não e a colocar limite nas pessoas. A energia de competição em vez de parceria. O que é uma parceria? Fulano, vamos junto, vamos caminhar junto, vamos conquistar junto. É o sentimento de equipe. Mas tem pessoas que estão querendo competir, tá? O que seria competição? Vou dar um exemplo simples aqui, tá? Tu foi lá e comprou um liquidificador novo lá pra tua casa e a tua amiga chegou e tu disse assim, olha que fulana, tava em promoção lá na loja tal, por tantas vezes sem juros pra pagar só não sei que mês, eu comprei o liquidificador, olha aqui. Aí a pessoa, tá, que lindo. Ela vai lá e ela compra outro 10 vezes melhor que o teu e fala, olha aqui, fulana, comprei, ó, mas o meu é melhor que o teu, tem tantas potências, tem não sei o que tem. Ela não é tua amiga, ela está competindo contigo, porque ela quer ser melhor do que tu. Então não é teu amigo, porque o amigo não quer isso. O amigo quer que o outro cresça, ele vai se alegrar com aquilo ali, e quando o outro também crescer, esse aqui vai se alegrar, porque é mútuo. Mútuo. Lembra? Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. E tem pessoas que vêm pela manipulação emocional. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas que querem manipular a nossa vida pelas emoções. Tome muito cuidado com esse tipo de amizade. Aquela amizade narcisista, sabe? Mas quando tu precisou eu tava lá. E agora tu não vai. Porque não sei o que tem. Tu tem certeza que tu vai ir? Mas se tu for não vai dar certo, porque eu tô te falando. Peraí. Tu quer mandar no outro? Tu quer manipular o outro de acordo conforme tu quer? Sabe aquela pessoa que quer mandar na vida do outro? Não, isso não existe, gente. Amigo de verdade não manipula ninguém. Amigo de verdade não força ninguém. Amigo de verdade não se mete na vida de ninguém. É isso que as pessoas têm que entender. Tem gente que diz que é amigo, mas, desculpe com perdão da palavra aqui, mas se arrota aqui tem que ligar pro outro, fulano, eu acabei de arrotar. Tá, mas qual é o problema? A gente ser amigo é uma coisa, mas tem pessoas que estão dando satisfação da sua vida para um amigo e o amigo dando pitaco e a pessoa não tá vivendo a sua vida, mas tá vivendo manipulado por aquilo que o outro deseja, por aquilo que o outro quer, por aquilo que o outro falou que tem que ser. Isso não é amizade verdadeira, isso é manipulação emocional. Tome cuidado, porque Deus não nos quer sendo manipulados por ninguém. A única pessoa que tem todo o direito de chegar em nós e falar, tu tá errado, muda, vai por aqui, vai por ali, se chama Espírito Santo, porque é Ele que conduz, é Ele que dirige a nossa vida e nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Ele sim tem todo o direito de chegar e dizer, tu tá errado, vamos por aqui, faz isso aqui, não, isso aqui não é da minha vontade, isso aqui não é do meu agrado, porque Ele é Deus na nossa vida. E a nossa vida tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, não pela mente de um amigo, de uma pessoa. Tem gente que deixou de viver a sua vida para viver a vida do outro. Tem mulheres que estão maltratando seus maridos, maltratando sua família, porque a outra diz que tem que maltratar, porque a outra diz que tem que xingar. Será que ela xinga a família dela? Será que ela destrói a família dela? Ou ela tá falando pra te destruir a tua e ela fica lá, haha, fulana? Toma cuidado, gente. Toma cuidado com isso. Manipulação emocional. Abra os olhos. Lembra, a amizade verdadeira que Deus nos dá é baseada no respeito.
O teu amigo pode ver o problema, ele vai te aconselhar, mas ele não vai se meter na tua decisão, porque ninguém tem o direito de se meter na nossa vida. É simples assim. Só que tem pessoas que estão deixando se manipular por outros. Ah, eu vou fazer a faculdade de direito, eu quero ser advogado, eu quero ser juíza, eu tenho um desejo no meu coração. Ah, mas isso aí é muito caro, isso não é pra ti. Vai lá e faz administração, porque administração é isso, porque vai te abrir porta aqui. Não, porque tu tem que fazer, porque eu te vejo tu lá administrando. Aí vai lá, mexe na cabeça da pessoa, a pessoa vai lá administrar, passa os anos, ah, mas eu queria tanto ser advogado. Mas aí tu tá vivendo um sonho que não é teu, que é do outro. Tem pessoas que estão fazendo isso com seus amigos. Não conseguiram conquistar, não conseguiram ser quem gostariam de ser, estão manipulando os outros para ser aquilo que ela gostaria de ser e não pode ser. Isso não é amizade, gente. Isso é manipulação emocional. Aprenda a identificar as pessoas que Deus coloca do teu lado para te ajudar, mas aprenda a identificar manipuladores, porque eles estão de monte ao nosso redor. E quando eu falo de manipulação, não estou falando só de amizade, eu estou falando de internet, de Facebook, de YouTube, de rede social em geral. Tem pessoas ali falando um monte de coisa para te manipular a comprar, a ser o que eles estão querendo que eles sejam. E aí? É o que Deus quer pra tua vida? É o que Deus quer pra tua vida? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Gente, a questão das amizades é um tema muito grande mesmo. Na sexta-feira passada a gente viu os 3 tipos de amizade, tá? A gente falou ali sobre o significado de um amigo. Hoje a gente falou sobre as características do amigo e o pilar da amizade. E os sinais que indicam que alguém não é seu amigo. Mas ainda tem muita coisa. Por quê? Porque a partir da próxima semana, na próxima sexta-feira, tá? Eu quero falar sobre, no mínimo aqui, que eu selecionei 4 amizades, tá? 4 amizades que eu quero falar pra mostrar pra vocês assim, ó, a verdadeira amizade, como ela se manifesta na nossa vida. Eu quero falar sobre 4 personagens que viveram uma amizade íntegra, uma amizade vinda da parte de Deus, uma amizade leal, de confiança, recíproca, sadia, pra gente poder entender o que Deus quer pra nossa vida. Pastora, por que Deus te deu isso? Esses dias eu tava conversando com algumas irmãs e comentando com elas. Eu já fui uma pessoa que me decepcionei muito na questão de amizades. Eu fui muito ferida no meu coração, muito mesmo. E quando a gente é muito ferido, a gente acaba criando uma certa resistência à amizade. E durante muito tempo eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor não me permite ter amigos? Porque cada vez que eu tinha um amigo, aquela pessoa me machucava, me feria, me traía, me decepcionava e eu acabei me fechando para algumas amizades. E aí o Senhor me disse que eu não estava preparada ainda para ter amizades. E depois de muitos anos, Deus me apresentou pessoas que realmente vieram somar na minha vida e vieram abençoar a minha vida. Então hoje assim, eu posso dizer que meus amigos eu conto nos dedos. Eu não sou amiga de todo mundo. Aquela amiga íntima de mostrar o meu verdadeiro eu não é pra todo mundo, não. Por quê? Porque nem todo mundo merece a minha intimidade, nem todo mundo merece a tua intimidade. Nem todo mundo merece o aconchego do teu lar, a tua confiança, o teu coração. E a gente precisa aprender a pesar isso. Lembra? Vou falar de novo. Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele para cima e para baixo. Dentre os 12, vou falar de 2, para você entender. Tinha Judas, que se tornou um baita de um traidor, e você vai encontrar muitos Judas na tua vida, e você vai precisar identificá-los, porque eles estão ali bem nessas características que eu falei, principalmente no desmerecer. Lembra quando lá em João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, que a Maria chega e derrama um unguento perfumado, nardo puro nos pés do Senhor Jesus? Qual foi a palavra do Judas? Por que estão desperdiçando esse perfume caríssimo? Podia ser vendido e repartido com os pobres. Aí Jesus fala, os pobres vocês vão ter sempre comigo, mas com vocês, mas eu não vou estar sempre aqui. Mas a grande realidade, Judas não estava nem aí para os pobres, ele queria vender o dinheiro, ele queria roubar o dinheiro, ele queria meter a mão na bolsa, né, e extorquir. Essa era a intenção de Judas. E muitas vezes a gente tem amigos assim, então a gente vai ter Judas na nossa vida, a gente vai ter também um Tomé na nossa vida, que nunca acredita em nada que a gente fala, que a gente faz, que a gente sempre duvidando.
Será que o fulano... Mas será, fulana? Mas tem certeza? Ah, mas eu acho que o fulano não vai dar certo. Ah, mas eu acho que o fulano não vai romper. Ah, mas eu acho que o fulano não vai prosperar. Ah, mas eu acho que o fulano não vai conquistar. A gente tem os Tomés que nunca vão acreditar em nós. Mas a gente tem os Pedros leais, que são brutos, mas são leais. A gente tem o João, que é aquele que a gente vai conseguir colocar a cabeça no ombro e abrir o coração, rasgar a alma. E ele vai te ouvir, vai te entender, vai ser teu parceiro, vai ser teu amigo. A gente tem o Tiago, que ele vai até morrer, mas ele não vai negar o Jesus, ele vai estar lá do teu lado. A gente vai ter... Jesus tinha 12. Estavam tudo ali com ele, uns diferentes dos outros. Então a gente precisa entender que a gente vai ter, só que para intimidade Jesus trazia Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, mas quando as coisas ficavam feias mesmo, só para João Jesus mostrava o verdadeiro sentimento do coração dele. Então é isso, a gente precisa aprender a classificar. Aqueles outros são amigos, mas são amigos mais superficiais, são amigos que a gente não aproxima tanto. Tem aqueles 3 que a gente vai trazer mais para perto, mas vai ter um que vai ser o confidente, que vai derramar algo. Então a gente precisa ter, classifica suas amizades, preste atenção com quem você conversa, com quem você compartilha a sua vida, a sua rotina, os seus sonhos, seus projetos. Cuide aquilo que sai da sua boca e para quem você fala e como você fala. Porque pode ser totalmente distorcido, pode ser totalmente sabotado os seus planos e muitas vezes nós somos os próprios sabotadores porque compartilhamos com pessoas que não deveríamos compartilhar. Então essa é a palavra que Deus trouxe o meu coração para mim falar hoje sobre essa segunda etapa da amizade. E na semana que vem, a gente conclui esse tema da amizade, falando um pouco sobre algumas amizades que eu separei aqui, porque é muita coisa. Tem muita amizade linda na Bíblia, muita mesmo, mas eu peguei 4 assim impactantes para trazer para vocês. E a gente vai pincelar, falar um pouquinho de cada uma na próxima semana. Amém? Eu quero agradecer a todos que estiveram na live com a gente aqui. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Sentir de marcar um amigo, marca. Quer enviar para ele, envia. Quer compartilhar, compartilha. Curte lá a página do Projeto Tamar, da Dor ao Recomeço, no Face. Segue o nosso canal lá no YouTube. Nossa página no Insta, nosso perfil no Insta também nos ajuda ali a crescer, para que a gente possa alcançar mais vidas, né? Que a gente possa ver Jesus entrando em mais lares, em mais famílias, em mais casas. Que essa palavra não venha ficar somente para nós, não venha edificar somente a nós, mas que possa edificar outras pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu quero orar com você. Amém? Aí onde você está, na sua casa, se você puder, fecha os teus olhos e nós vamos orar por amizades hoje. Esse vai ser o intuito da nossa oração. Nós vamos orar por amizades. Eu quero que você apresente a Deus os teus amigos hoje. E se porventura você está identificando que tem alguma das pessoas que você tinha como amigo que realmente não são aqueles amigos verdadeiros, eu quero que você também apresente eles ao Senhor. E que você coloque um limite, não para ficar de mal com ninguém, não, jamais. Jesus não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para a gente ter paz com todas as pessoas, mas a gente precisa pôr limites. Até aqui você vem, a partir daqui você não vem. É aquela amizade mais superficial, não abre o teu coração, não rasga, mas também não fica de mal. Não esnoba a pessoa, não humilha a pessoa, porque tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Pelo contrário, ore por ela, peça para que Deus faça uma obra na vida dela, que ela venha entender o significado real de uma verdadeira amizade. Enfim, mas não abra o seu coração. Se você acha que a pessoa não é confiável, não abra o seu coração. Mas também, como eu disse, não fique de mal, não maltrate, porque o Senhor não nos chamou para isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós estamos esta noite, apresentando diante de Ti cada irmão, cada irmã que está nessa live. Hoje nós oramos por amizade, Senhor, por amigos que o Senhor nos apresentou, pessoas que muitas vezes estão no nosso convívio, e que nós possamos ter verdadeiros amigos, aquela pessoa que é leal, que é confiável, que vai estar conosco nos dias bons, nos dias ruins, aquela pessoa que vai ser aquele que vai nos ajudar, que vai nos aconselhar, nos exortar, nos mostrar o caminho, que vai estar presente na nossa vida, aquela pessoa, Senhor, que vai ter também maturidade para viver uma amizade, Senhor querido, construída na Tua presença,
aquela pessoa que vai ser confiável, que vai ser leal para conosco. Oh Deus, aquela pessoa que vai trazer para nós a glória, a graça, a presença do Senhor, que vai nos estimular a buscar o Senhor, a crescer, a batalhar, a correr atrás dos nossos sonhos, porque como a tua palavra disse, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. O verdadeiro amigo é aquele que apoia, é aquele que ajuda, é aquele que diz te esforça, vai lá, luta, batalha. Oh meu Deus maravilhoso. E se porventura existem pessoas que estão na nossa vida, que estão compartilhando da nossa intimidade, que não são dignas da nossa intimidade, não são confiáveis, eu te peço que nós possamos aprender a impor limites, a colocar limites, meu Deus, a conhecer os verdadeiros amigos, e quando a gente identificar alguém que não é leal, que não é verdadeiro, que a gente possa impor um limite, mas que a gente possa continuar orando por essa pessoa, para que ela seja salva, ela seja transformada, ela seja liberta, ela seja tratada pelo Senhor. Em nome de Jesus, blinda os nossos corações contra as falsas amizades, arranca do nosso coração a carência existencial, Senhor, porque muitas vezes as pessoas estão tão carentes que se abrigam nos braços de um falso amigo, Senhor, que vai deturpar, que vai manchar a sua identidade, o seu caráter, a sua índole, Senhor. Mas que nós possamos identificar aquilo que vem de ti para o nosso crescimento espiritual e que nós também possamos ser bons amigos, ajudando um ao outro, incentivando um ao outro, ficando alegre e feliz pelas conquistas dos nossos amigos, dos nossos irmãos. É o que eu te peço, Senhor, tira toda a inveja, todo o ciúme, toda a cobiça, toda a vaidade dos corações, Pai, pelo poder do teu nome, que não haja assim competição entre amigos, mas que haja união, Senhor, que haja essa unidade, Senhor, esse apoio mútuo de ambas as partes. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, se por acaso o Senhor quer nos apresentar pessoas que vão vir para uma nova etapa na nossa vida, um novo período de amizade, que o Senhor nos cerque de pessoas que realmente são leais a ti, e que vivem, Senhor, uma vida baseada na tua palavra e de caráter cristão. É o que nós pedimos em nome de Jesus, que nessa noite cada lar, cada casa, cada família seja abençoado por ti, que haja paz, que haja alegria, que haja bênção, que haja cura, que haja restauração em cada lar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um nesta noite, que a presença do Espírito Santo venha estar na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. A semana que vem, irmãos, eu creio que se a gente não conseguir fazer na sexta, a gente faz no sábado, mas eu vou avisando ali de novo, tá? O horário certinho e o dia certinho do nosso próximo encontro pra gente finalizar esse tema de quanto vale um amigo, amém? Que Deus abençoe a tua vida, uma ótima noite de descanso, um bom final de semana, que a presença do Senhor Jesus esteja no teu coração e que a glória de Deus esteja sobre a tua vida, que os anjos do Senhor se acampem ao teu redor, da tua família, e te guardem, te protejam e te livrem de todo mal, amém? Beijo no teu coração e até a próxima semana em nome de Jesus.